Tudo bem? A paz. Mais um tempo de aprendizado e eu trago hoje como tema um tema muito abordado e muito polêmico também, que é a adoração de imagens. O que você sabe sobre isso? Lembrando que a palavra de Deus, ela é uma regra para aqueles que se converteram. Elas são os mandamentos de Deus para aqueles que se converteram a Jesus Cristo. Por isso que muitas pessoas não vão aceitar o que está escrito na Bíblia, porque elas não aceitaram Jesus como Salvador, como Senhor. E se aceitaram, não vivem na vontade de Deus. Então, quando nós falamos sobre imagens, surte muito problemas, e eu não quero isso. Eu não quero problemas, mas eu vou falar o que a palavra de Deus diz sobre adoração de imagens. Primeiro, o homem caído, ele cria deuses à sua imagem e à sua semelhança, procura adequar esses ídolos às suas necessidades. A idolatria é fruto da queda do homem, e quando criamos ou servimos, nos tornamos semelhantes a eles. Lá no Salmo 115, 8, vai estar dizendo isso. Eu estou aqui com a minha Bíblia, a palavra de Deus, que ela é quem vai nos dar a direção às verdades, porque ao longo do século muitas mentiras foram criadas, desenvolvidas para nos afastar de Deus. Então, no Salmo 115, vai estar escrito assim no versículo 4: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Ou seja, uma imagem, ela tem olho, ela tem boca, ela tem mão, ela tem pé, ela tem nariz, mas ela não cheira, ela não fala, ela não vê, ela não ouve. E se tornem semelhante a essas imagens aqueles que as fazem. Ou seja, eles também vão ficar mudos, surdos e cegos, porque creem em algo que Deus abomina. Deus abomina a escultura, ou seja, a imagem levada para casa como um Deus, com D minúsculo. Deus abomina ver os filhos dele, a criação, se prostrando diante da criatura, ou de coisas ou de objetos. Os deuses criados pelos homens são ídolos. E esses deuses colocados em casa atrai a ira de Deus. Quando você pega uma imagem e leva ela para sua casa, você está atraindo a ira do dono do céu, da terra e do debaixo da terra. Você está atraindo a ira do Pai, a ira do Filho, a ira do Espírito Santo. Porque Deus disse: não adorai as imagens, não se prostrai diante das imagens. Eu vou estar lendo alguns versículos na palavra de Deus, e é muito importante que você faça essa leitura bíblica. Faça essa leitura, tire um tempo para estudar e meditar na palavra de Deus, porque todo aquele que é cristão precisa estudar a palavra do Pai. Amém?
No livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 25 e 26, vai dizer assim: as imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te lances neles, pois a abominação é ao Senhor teu Deus. Aqui o Senhor está escrito com todas as letras maiúsculas, ou seja, ele é o Senhor Todo-Poderoso. Então é abominação adorar essas imagens. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anatema, ou seja, incrédulo, né? Contra as coisas de Deus, né? Para que não seja você também uma mentira. Você serve uma mentira, então você se torna também uma mentira. Assim como ela, de todo a detestarás e de todo a abominarás, porque anatema é: não adore imagens, não preste a ela culto, não reverencie, não as carregue de um lado para o outro, nem em cima de carros, nem em cima de carruagem, não coloque ela na sua casa, na parede, nas estantes, ou seja, não dê a elas, né, a adoração que somente ao teu Criador prestarás, porque Deus abomina. Deus abomina. As religiões colocaram essas imagens, mas para distorcer a verdade, porque é isso que as religiões fazem. Elas distorcem a verdade, elas adequam a Bíblia de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas vontades. Então nós precisamos ter muito cuidado com o que nós estamos fazendo com a nossa fé, da nossa vida. E principalmente ler a Bíblia Sagrada, porque as pessoas vão para a igreja, não leem a Bíblia, não ouvem sobre a palavra de Deus, não abrem a Bíblia. Ou seja, são levadas pelas mentiras e pelas mentiras. Vamos ver mais alguns versículos aqui que eu separei para que você entendesse que adorar imagem, seja ela qual for, é uma aberração, é uma abominação. No livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 4, no versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Deus está falando assim, sabe, o céu, não faça nada semelhança, né? Nenhuma imagem semelhante do que tem no céu. O que tem no céu? Astros, estrelas, sol, lua, planetas. Não faça nada parecido com isso para te ajoelhar diante. E na terra, homens, animais, né? A natureza, não crie nada parecido com isso para que você se ajoelhe, adore ou peça alguma coisa. E também nas águas, debaixo das águas, né? Os animais marinhos, né? Todo aquele sistema, né? Ecossistema que tem ali debaixo das águas. Não farás para ti nenhuma escultura de nada que tem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Deus está alertando, Ele está falando, não faça.
E no versículo 23, não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Porque naquele tempo era costume, né? O ouro e a prata eram materiais que se conseguia facilmente. Então eles faziam esculturas, né, desses minerais, do ouro, da prata, né, do bronze, né? Eles fundiam aquilo ali e faziam esses ídolos. Porque você lembra lá do bezerro de ouro, aonde Arão pegou as joias, os ouros, as pedras preciosas e fez um bezerro? E o que Deus falou com Moisés? Moisés, desce, porque o povo já saiu do caminho. Ou seja, nós temos uma facilidade muito grande para sair da presença de Deus. E Deus, ele é misericordioso e tem nos chamado para viver o extraordinário na presença dele. No livro de Levítico 19:4, não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Toda a Bíblia, ela tem versículos, tem palavra dizendo para mim e para você, não faça, não adore, não crie deuses. Quais são os deuses? Homens santificados por homens, homens que outros homens deram a eles atributos, né, de deuses. Aí fazem estátuas, né, colocam nas igrejas, e ali você passa a mão, ali você beija, ali você faz um pedido. Deus abomina isso. Eu estou aqui pregando para pessoas que querem conhecer mais de Deus, porque os incrédulos, eles não ouvem, não leem a palavra. Eles não querem saber do Deus poderoso vivo. Eles querem algo que massageie um ego ou, né, representam eles. Então eles criam esses deuses, esses ídolos, né? E nós sabemos que isso é uma mentira de Satanás, né? Uma mentira das trevas. Capítulo 26 do livro de Levítico. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens. Nem vos levantareis imagens. Tem muitas festas no mês de junho, julho, onde as pessoas levantam imagens. Deus está falando aqui, não levanta não. Mas as pessoas não leem a Bíblia e acabam fazendo, né? Cometendo sem saber. Nem escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor. Ou seja, Deus está falando assim, não faça nenhum tipo de escultura, nenhum tipo de estátua, ou seja, não se incline a essa imagem. A Bíblia, ela veio da parte do Senhor para nos instruir, porque o homem, ele é inteligente. E o que o homem faz? Ele faz do homem presa, escravos. E Jesus veio nos libertar, amém? Dessa escravidão. Isaías 4:4, 17. Eu vou começar lendo 15. Então serve ao homem para queimar, e toma deles, e se aquenta, e os acende, e coze o pão. Também faz um Deus, e se prostra diante dele. Também fabrica uma imagem de escultura, e ajoelha-se diante dela. Metade dele queima no fogo, com a outra metade prepara a carne para comer, assa e se farta. Também se aquenta. Ora, já me aquentei, já vi o fogo.
Então, do resto, faze um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e roga-lhe e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque tapou os olhos para que não vejam, os seus corações para que não entendam, e nenhum deles cai em si, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo e cozi, e outra metade me ajoelhei. Ei, o que saiu de uma árvore é abominação. Aqui Deus está falando assim: o homem ficou tão tapado, sem o entendimento de Deus, que ele vai no bosque e pega uma árvore. Com aquela árvore, ele usa as madeiras para fazer a comida. E com a outra, ele vai entalhar, ele vai esculpir uma imagem e ele vai se ajoelhar diante dela. Ou seja, parte da árvore vira carvão e a outra metade vira um Deus. Um Deus que você está acostumado a ver muito por aí. E Deus já derrubou esses postes ídolos todos, né? Mas o homem, ele não se cansa de atrair a ira de Deus. Jeremias 10, 3, 4 e Jeremias 10, 14 e 15 também vai falar um pouco sobre isso. Aqui o título é Os ídolos e o Senhor. Guarda, leia Jeremias 10, porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita pelo machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar. Certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenham receios deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer o bem. Sabe aquelas imagens carregadas nos carros, nas costas, nos lombos dos cavalos? Então, elas não podem fazer o bem nem o mal. Elas não podem fazer nada. Elas são nada. Desperta, elas não são nada. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és o grande, e grande o teu nome em poder. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? E aqui no 11 fala: assim lhe direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo destes céus. Ou seja, esses deuses não fizeram o céu nem a terra. Por que que eles são adorados? Por que adoram homens no lugar de Deus? Por que adoram imagens no lugar de Deus? Por que adoram homens que já morreram, já estão debaixo da terra? Eles receberão, como nós, a salvação ou a condenação. Os santos são santos porque Jesus santificou. Eles não são mais que Deus e eles não levam os nossos pedidos a Deus. Isso é uma mentira das religiões. Não levam. Você pode ir direto ao Pai. Já que é para crer, vamos crer de verdade. Vamos crer na palavra. Sai da mentira. Vai ler a Bíblia. Vai buscar o Senhor. Para com tanta mentira. Quando você ler a Bíblia, você vai entender que mentiras. Todo o homem é embrutecido no seu conhecimento, envergonha-se todo o fundidor da imagem de escultura, porque sua imagem fundida é mentira e nelas não há espírito. Não tem vida nas imagens que você vê nas igrejas ou em outros lugares também. Tem muitas religiões que também colocam as imagens lá. Elas não têm vida. Quem age através dela é o diabo.
é o diabo. Se você não sabia, agora fique sabendo. Vaidade são obras de engano. No tempo da sua visitação virão a perecer. É obra de engano. Se Deus está falando que é obra de engano, então é obra de engano. E se eu não acreditar na Bíblia, então eu posso parar de acreditar em Deus e nesses rituais, porque eu não acredito em nada. Porque a Bíblia está me trazendo aqui a verdade. Olha no livro de Atos 17. Examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Ou seja, examina para você ver. Examina a palavra de Deus. Tira um ano para você ler essa palavra. Vai buscar o entendimento no Espírito Santo. No versículo 24 do capítulo 17 de Atos. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitado de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração de todas as coisas. E de um só sangue fez todas a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o que o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata? Ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens? Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou e disso deu certeza a todos, ressuscitando os de dentre os mortos. Ou seja, se você pratica isso, se você pratica o falso cristianismo, se você adora imagens, se você pede alguma coisa para ela, se você carrega ela nas costas, ou no lombo de um animal, ou em cima de um carro, se você apresenta ela como sinal de, de perdão, ou sinal de que ela possa levar os seus pedidos a Deus, isso é uma grande mentira. Então se arrependa. Deus está falando aqui, ó, eu não levo em conta o tempo da ignorância. Se você foi ignorante até hoje, então comece a ler a Bíblia para você sair dessa ignorância e ter parte com o Senhor, ter parte com a verdade, porque Ele deu Jesus para morrer, para todo aquele que nele crê, para que não pereça e mais tenha, ou seja, receba a vida eterna. Você quer receber a vida eterna? Então receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Confessa Ele com a sua boca. Tem que falar. O mundo espiritual e o mundo físico tem que ouvir. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, herdarão o reino de Deus. Ou seja, essas pessoas que fazem isso precisam se arrepender para que elas tenham direito à árvore da vida.
Livro de 1 Coríntios 5, versículo 9. Já por cartas vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. E isto não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, roubador. Ou seja, a pessoa que ela é injusta, ela não conhece a palavra de Deus. Agora imagina um cristão que conhece a palavra de Deus praticando essas coisas aqui. Deus está falando assim, não se associe com ele. Não se associe com aquele irmão, com aquele cristão falso. Não se associe com ele, não. 1 Coríntios 10, 19. Mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor ou da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Deus está falando assim, ó. Aqueles que sacrificam a ídolos, sacrificam a demônios. O que você tem sacrificado aos ídolos? O que você tem colocado diante deles? Dado a eles? Pedido a eles? Você está pedindo a demônios. É a Bíblia que está falando. É a palavra de Deus quem está falando. E a Bíblia é a mesma em todas as religiões. A não ser que tenha algumas aí que tem mudado, né? Mas o que acontece? O pregador, ele não prega a verdade. Ele tira a verdade e ele prega mentira. Ele prega mentira. Porque ele quer conduzir o homem conforme a sua própria vontade. 1 João 5:21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guarda a sua vida do ídolo. Para de servir aos ídolos, às imagens, às esculturas. Para de servir aos demônios. Chega. Chega de mentira. Chega das religiões falsas. Religiões que estão fazendo com que você peque, com que você erre. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, feitiçaria, né? Envolve outros tipos também de religiões, aos idólatras e a todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Deixa eu te falar uma coisa. Diante de tudo que você ouviu aqui, tem como você negar? Não tem. A palavra de Deus diz que aqueles que negam Jesus, ele vai negar diante de Deus. Então, você quer servir a Deus de verdade? Leia a Bíblia. Sai das religiões. Sai das mãos dos falsos mestres. Existem religiões fundamentadas há muitos séculos, mas que começaram mentindo e estão mentindo até hoje. Se você estudar a palavra de Deus e for conhecer a história da igreja, você vai ver que maiores mentiras saíram de dentro da igreja. A igreja verdadeira sou eu e você. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, esquecemos o passado e avançamos para conhecer mais do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chega de mentiras. As imagens não podem nada.
elas não te oferecem nada. A imagem não leva pedido a Deus. A imagem não pode nada por mim, nada por você. Mas para isso, você precisa de libertação, conversão, ou seja, sair do caminho errado e vir para a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarda e até o próximo estudo que nós vamos fazer. A Bíblia, ela é real, ela é verdadeira, ela é a palavra de Deus. Todo pecado tem perdão. Todo pecado tem perdão. Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família. Deus é real, poderoso e fiel. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, a verdade prevalecerá na vida daqueles que creem e desejam a verdade pura, genuína do cristianismo. Um abraço, fiquem com Deus.